O que você sente quando vê uma imagem assim? Segundo o relatório científico mais importante de aquecimento global, publicado agora em outubro de 2018, eles disseram, abre aspas, as emissões atuais causarão impactos irreversíveis, incluindo perda de habitats, espécies, afetando saúde, subsistência, segurança, economia, levando a limites onde a adaptação é impossível. Fecha aspas. Ou quando você vê esta outra cena, o que você sente? O Banco Mundial disse agora em setembro de 2018 que 736 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza. Ou ainda esta outra cena, o que você sente? É só talvez ligar o noticiário, daí você ouve dizer que a tensão entre países está aumentando, a ameaça de uma guerra nuclear nunca esteve tão próxima. Obrigado, irmão, pelas ilustrações. É um fato, irmãos e amigos presentes, que o que o homem tem feito hoje na Terra jamais ameaçou tanto a sua sobrevivência. Está chegando a níveis críticos. E olha que nós nem destacamos coisas como as crises econômicas, é um país quebrando a cada dia, o aumento da violência nas cidades. Você hoje não tem a liberdade que tinha poucos anos atrás. Você não sabe se vai sair mais cedo, mais tarde, você fica inseguro, tranca o carro, fica tenso. O aumento de doenças graves. Tudo isso está ocorrendo num grau muito grande. E mais recentemente. É bem como disse um professor no sul da Califórnia. Você não precisa ser uma pessoa religiosa para entender que estamos caminhando para uma catástrofe. Quando você vê tudo isso, você medita no mundo como está hoje, o que você sente? Fica desapontado? Fica com medo do seu futuro? Teme pela sua vida, pela vida da sua família? De fato, irmãos, este mundo como o conhecemos está sim condenado à destruição. Os cientistas e os especialistas afirmam isso. Mas temos uma boa notícia para você. Nem você nem eu precisamos ficar desesperados quanto ao nosso futuro. A Bíblia, irmãos, nos ajuda a entender que quando essa destruição chegar, e ela vai chegar, isso não significará a extinção da raça humana, como alguns pensam. Antes, será uma ação justa da parte de Jeová Deus para nos livrar dos problemas que tanto nos afetam hoje. Mas como Deus vai destruir este mundo mau? Quando essa destruição virá? E mais importante ainda, o que você e eu precisamos fazer para sobreviver a essa destruição? Se você está tomando notas, nós vamos responder a essas 3 perguntas principais na palestra de hoje. Mas antes de entrar nessas 3 perguntas, nós queremos considerar brevemente uma 4ª pergunta. Por quê? Não porque este mundo será destruído, isso os cientistas e a situação já mostrou, mas por que chegou a este ponto? Por que precisou ficar tão ruim para acontecer alguma coisa? Alguns até podem se perguntar, será que Deus não estava vendo tudo isso? Que fim estaria levando a isso? Deus estava vendo? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Veja, por favor, o Salmo número 11. Salmo número 11, o versículo de número 4. Salmo 11, 4 diz o seguinte: Jeová está no seu santo templo, o trono de Jeová está nos céus. Seus olhos observam, seus olhos atentos examinam os filhos dos homens. O salmista Davi expressou aqui que o tamanho da atenção que Jeová dá para a humanidade, né? A profundidade da atenção dele. Ele não simplesmente corre os olhos por cima da humanidade. Disse aqui que ele examina, olha atentamente para a raça humana. Bom, se você então entende essa verdade, faz sentido se perguntar, né? Bem, se Deus está tão atento assim às coisas, por que precisou ficar tão ruim
para talvez tomar alguma ação? Bem, irmãos, a resposta está lá no começo da história humana. Um inimigo de Deus, conhecido como Satanás, o diabo, questionou o direito de Jeová de governar a humanidade. Talvez falando apenas isso, a gente não consegue ter uma dimensão correta de como foi esse desafio. Então, vamos ilustrar. Imagine uma sala de aulas e um professor bem experiente explicando aos alunos como resolver um problema difícil. Daí, um aluno rebelde diz que o professor ensina de modo errado. Ele se atreve a dizer que sabe fazer muito melhor. Alguns colegas acham que esse aluno rebelde tem razão e ficam do lado dele. O que esse professor vai fazer? Bem, ele tem autoridade para simplesmente dar uma bronca naqueles alunos, expulsar eles da sala. Mas se ele fizer só isso, alguns alunos podem desconfiar das coisas, né? Podem começar a conversar entre si. Será que aquele aluno rebelde não tinha razão? Então, o que o professor faz? Ele entrega o giz. Ele dá tempo para que aquele aluno tente mostrar a sua solução brilhante para a situação. Esse aluno tenta vez após vez, mas não consegue sair do lugar. No final, vai ficar provado quem é que deve ensinar. Obrigado, irmão, pelas ilustrações. Jeová, irmãos, estava numa situação bem semelhante à dessa do professor. Lá no começo da história humana, milhões de anjos viram Satanás, esse aluno rebelde, desafiar a Jeová, ficar contra ele. Esse aluno rebelde, o diabo, questionou a capacidade de Deus de conduzir os assuntos humanos corretamente e se atreveu a dizer que saberia fazer muito melhor. Como Jeová, como um sábio professor, iria agir? Jeová entregou o giz. Ele deu tempo para este aluno rebelde, o diabo, governar a humanidade e permitiu que os humanos criassem os seus próprios governos. Agora, imagine você que, ao primeiro sinal de problema, Jeová interferisse para dar uma ajudinha no governo do diabo. Bom, se isso acontecesse, jamais ficaria provado que Satanás é um mentiroso. Jamais iríamos saber que ele enganou a humanidade ao dizer que saberia fazer melhor do que Deus. Então, sim, a situação hoje está indo de mal a pior. Mas Jeová não interferiu nem um pouquinho, porque, que é a quarta pergunta, ele não queria que ninguém mais tarde afirmasse que a humanidade conseguiu governar a si mesma e ser bem-sucedida sem ele. Porque ele queria provar para todos que Satanás é um mentiroso. E Jeová não interferiu também porque ele queria que todos chegassem a esta mesma conclusão aqui, que podemos observar em Jeremias, capítulo 10. Vamos ler? Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Diz o seguinte: Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Segundo esse escritor, se o homem não consegue dirigir sozinho o seu próprio passo, como dirigir o passo de uma nação inteira? Como governar sobre ela? Em outras palavras, o ser humano não tem a capacidade de governar sobre outros e ser bem-sucedido. A situação mundial hoje é uma prova clara de que Satanás estava mentindo quando disse que poderia governar melhor do que Deus. Agora a gente entende, então, o porquê as coisas chegaram a este ponto, chegaram a essa situação crítica sem que Jeová interferisse. Pois bem, lembrando da ilustração que mencionamos agora do professor, você também sabe que naquela turma, naquela sala de aulas, tem pessoas que sempre acreditaram que o professor tinha razão. São pessoas que não veem a hora do professor virar para o aluno rebelde e dizer assim, ó, chega,
já deu, e pegar de volta o controle da situação. Você estaria entre esses alunos? Acredito que, assim como eu, irmãos, vocês não veem a hora de Jeová retomar o controle da situação e, por fim, resolver os problemas que tanto ansiamos. Então, agora nós podemos começar a responder a primeira daquelas 3 perguntas que nós fizemos no início, né? A primeira, se você estiver anotando, é como? Como Deus vai destruir este mundo mau? De imediato, podemos dizer que a destruição será seletiva. Por que nós podemos afirmar isso? Bem, Jeová fez questão de deixar registrado na sua palavra, a Bíblia, a maneira, o padrão justo de ele fazer as coisas. Então, por observar a maneira como Jeová agiu no passado, nós conseguimos entender como Jeová agirá no futuro. Um primeiro relato bíblico que nos ajuda a entender esse padrão de comportamento de Jeová está em 2 de Pedro, capítulo 2. Vejam, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Um primeiro exemplo do padrão de comportamento de Jeová. 2 de Pedro 2, 4. Diz assim: de fato, Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas ele os lançou no Tártaro, acorrentando-os em densa escuridão e reservando-os para o julgamento. Isso aqui se refere aos colegas do aluno rebelde, que também se rebelaram contra Jeová, aqueles anjos maus. Aqui diz que Jeová não puniu todos os anjos, puniu os anjos que pecaram. Punição seletiva. Um outro exemplo, versículo 5. Ele, Jeová, também não se refreou de punir o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. Então, na época do dilúvio, pessoas morreram, sim, verdade. Mas a punição não foi geral. Houve sobreviventes. Noé, pregador da justiça, com mais 7. O mundo, ou a destruição, veio sobre pessoas ímpias. Destruição seletiva. Outro exemplo, versículos 6 e 7. E ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, estabelecendo para as pessoas ímpias um modelo das coisas que virão. Mas ele livrou o justo Ló, que ficava muito aflito por causa da conduta insolente dos transgressores. Novamente, houve sobreviventes. Os justos sobreviveram. Destruição seletiva. Percebe um padrão de comportamento de Jeová nesses versículos? E esses não são os únicos exemplos. Por exemplo, teve também lá nos dias de... Troquei umas folhinhas aqui. Em Jerusalém 607, Jeová também fez isso, né? Quando ele destruiu, trouxe a destruição por meio do exército romano, né? Melhor, em Jerusalém 70 houve destruição com os romanos. Jeová puniu uma geração de judeus que se rebelaram contra o filho dele. Não aceitaram a Jesus, né? Mas houve sobreviventes ali também, se lembra disso? Aqueles cristãos verdadeiros acataram o aviso de Jesus e fugiram em 66. Também em 607 houve a destruição de Jerusalém, mas houve sobreviventes. Jeremias era um destes, né? Sobre Jerusalém 70, que acabamos de mencionar, teve uma informação do historiador, Flávio Joséfo. Ele relata que 1.100.000 judeus morreram na invasão romana. E uns outros 100.000 foram levados cativos para morrer depois de fome, de uma maneira trágica, em anfiteatros romanos. Mas, como mencionamos, quem acatou o aviso sobreviveu. Então, Jeová, ele tem sim um padrão de comportamento, que é o que queremos destacar aqui. É uma destruição seletiva.
A Bíblia descreve, irmãos, esses julgamentos de Jeová com a expressão dia de Jeová. O que isso significa? A obra de referência Estudo Perspicaz define essa expressão assim, note. Dia de Jeová é um período especial de tempo, não de 24 horas, no qual Jeová se manifesta ativamente contra os seus inimigos e a favor do seu povo. Durante esse dia, continua o livro, é executado o julgamento divino nos iníquos, e Jeová sai vitorioso sobre os seus opositores. É também um tempo de salvação e libertação para os justos, o dia em que o próprio Jeová é grandemente enaltecido como supremo. Então, esse é o padrão de Jeová agir. Isso traz um certo alívio para nós, né? Quando ouvimos dizer que Deus vai trazer a destruição deste mundo. Mas nós também não podemos achar, irmãos, que esse dia será assim, tranquilo, sossegado, em paz, para aqueles que servem a Ele. Não é bem esse o tom. Existe uma profecia bíblica que ajuda a gente a entender o tom correto de como será esse dia, esse futuro dia de Jeová. Peço aos irmãos, por favor, que abrem suas Bíblias em Joel, capítulo 2. Se você está com a Bíblia impressa, é a página 1279. Joel, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 2. Como eu mencionei, ser uma destruição seletiva não quer dizer que será tudo tranquilo, calminho, sossegado. Joel 2, versículo 2, diz o seguinte para nós, veja. É um dia de escuridão e de trevas, um dia de nuvens e de densas trevas. Olha só agora o versículo 11. Jeová levantará a sua voz perante o seu exército, pois o seu acampamento é muito numeroso. Pois aquele que cumpre a sua palavra é forte. Pois o dia de Jeová é grande e muito atemorizante. Vire a página, versículo 31. O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. Percebe o tom trazido nesses versículos aqui? Mas no meio desse grande e atemorizante dia, haverá sobreviventes. Olha o que diz Joel 2,16. Joel 2,16. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, convoquem os homens idosos, reúnam as crianças e os bebês. Que o noivo saia do seu aposento interno e a noiva da sua câmara nupcial. Versículo 18. Então Jeová será zeloso para com a sua terra e terá compaixão do seu povo. Percebeu? No meio de um grande caos aterrorizante, haverá sobreviventes. E dentre esses nós vimos idosos, crianças, bebês, casais, a congregação. Jeová salvará o seu povo. Será aterrorizante, mas Jeová salvará o seu povo. Muito bem, até aqui você já conseguiu entender como Deus trará este grande dia de julgamento contra a humanidade. Mas ainda falta responder aquelas outras duas perguntas importantes, né? Quando essa destruição virá? Será que já está próximo? E depois, o que você e eu precisamos fazer para sobreviver? Se você está anotando, agora vamos responder quando. Quando Deus trará a destruição deste mundo mal? Essa pergunta, irmãos, se parece muito com a que os discípulos de Jesus fizeram para ele, lá em Mateus 24. Disseram para Jesus, Senhor, diga-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua presença e do fim deste sistema de coisas? Em outras palavras, né? Quando Deus vai destruir este mundo? Lá em Mateus 24, os discípulos pediram sinais para que eles descobrissem ou entendessem quando o fim estaria perto.
É mais ou menos quando você tem que buscar alguém numa rodoviária, por exemplo, só que você nunca viu essa pessoa antes. O que você combina com ela? Olha, como é que você vai estar vestido? Você vai estar com um chapéu, um boné? Como é que vai ser? Ah, sim, então, eu vou estar de uma blusa preta, uma calça jeans azul claro, vou estar com uma mochila nas costas, vou estar puxando uma malinha pequena, vermelha, de rodinhas, e assim vai. E daí você vai até a rodoviária. Você não sabe quando essa pessoa vai chegar, mas o que você faz? Observa os sinais. Quando você avistar de longe alguém com essa descrição, você vai saber, olha, já está chegando a pessoa, já vai estar daqui a pouquinho aqui do meu lado. Bem, essa ilustração nos ajuda a entender ou refletir um pouquinho sobre essa questão dos sinais. Já conhecemos alguns sinais, algumas descrições que marcariam o tempo do fim, segundo Mateus 24. Mas qual sinal podemos observar na profecia de Joel que estamos considerando? Nós vamos nos concentrar em apenas um sinal, irmãos, e eu vou pedir para os irmãos voltar agora em Joel, capítulo 2. Vamos ver um sinal que está mencionado aí no versículo 28. Joel 2, 28, diz o seguinte para nós. Depois disso, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os homens idosos entre vocês terão sonhos, e os jovens entre vocês terão visões. Ok, mas o que isso aqui quer dizer? Para a gente entender muito bem isso, seria bom a gente considerar como o apóstolo Pedro aplicou essas palavras lá nos dias dele, no primeiro século. Então agora, pause um pouquinho aí em Joel, marque na sua Bíblia, nós vamos voltar. Mas vamos ver a aplicação que Pedro fez dessa profecia lá em Atos, capítulo 2. Vamos ver? Entender essa aplicação de Pedro nos ajuda a esclarecer essas palavras. Atos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Atos 2, 16 e 17 diz assim: Ao contrário, isto é o que foi dito por meio do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens entre vocês terão visões, e os homens idosos entre vocês terão sonhos. Eu li o 16 e o 17, né? Então, eram esses mesmos. Então, Paulo disse que nos seus dias, essas palavras aqui estariam se cumprindo também. Como que ele aplicou isso? Ele entendeu que essa profecia se cumpriu conforme diz o versículo 2. Versículo 4, Atos 2, 4. Veja as palavras de Pedro. Lá nos dias dele, olha, todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Essa foi a ocasião, irmãos, em que uma grande multidão de estrangeiros ouviram a verdade pela primeira vez. Então, Paulo aplicou aos seus dias essa profecia de Joel, dos filhos e filhas, né, falarem por meio do Espírito, quando mais de 3.000 foram batizados. E pela primeira vez, uma grande multidão de pessoas ouviu a mensagem da verdade. Só que, eu estou falando Paulo, mas é Pedro, né? Veja só que Pedro disse aqui em Atos 2,16 que isso também teria uma aplicação futura. Isso é o que foi dito por meio do profeta Joel 17. Nos últimos dias aconteceria a mesma coisa. Como vimos aqui, filhos, filhas, jovens, idosos, profetizando. Em outras palavras, declarando ativamente a uma grande multidão de pessoas a mensagem do reino. Aí eu pergunto para os irmãos, você tem visto hoje em dia este sinal acontecer? Você tem visto jovens, filhos, filhas, homens idosos, declarando ativamente a mensagem da verdade ao mundo inteiro? Você vê esse sinal? É bem semelhante ao que a gente viu, e é a profecia paralela em Mateus 24, né? Quando Jesus disse que antes do fim chegar, as boas novas do reino seriam pregadas a
toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E daí viria o fim. Bom, se nós estamos vendo essas coisas acontecerem, a gente percebe que é um sinal de Joel e é um sinal de Jesus também em Mateus, mostrando que isso está ocorrendo na nossa época. Se a gente lembrar da ilustração da rodoviária, você não sabe certinho quando aquela pessoa vai chegar, mas por observar os sinais você concluiu, ela já está chegando, daqui a pouco está do meu lado. Então, respondendo à pergunta, quando Deus vai destruir este mundo mal? Não temos a data, mas observando os sinais, a gente pode afirmar, já está às portas, irmãos, mais perto do que a gente imagina. Portanto, resta responder a terceira, o quê? O que você e eu precisamos fazer para sobreviver a este grande e atemorizante dia de Jeová? De modo bem simples e direto, a resposta está em Joel capítulo 2, novamente. Volte lá em sua Bíblia, por favor. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel 2:32 diz assim: E todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, assim como Jeová disse, os sobreviventes que Jeová está chamando. Parece simples, não é? Para sobreviver, invocar o nome de Jeová. Irmãos, tem muita coisa envolvida nessas palavras aqui de Joel. Por exemplo, ao longo dessa palestra, nós mencionamos outros dias de Jeová no passado e a gente conseguiu perceber o perfil, digamos assim, a condição daqueles que sobreviveram. Mencionamos que Jeová preservou Noé, pregador da justiça. Ele livrou o justo Ló. Ao descrever dia de Jeová, o estudo perspicaz mencionou que é um tempo de salvação e libertação para os justos. Então percebe que tem algo mais do que simplesmente dizer, eu conheço o nome de Jeová e eu uso esse nome. Invocar o nome de Jeová não é só isso. Joel nos ajuda a ter um pouquinho mais de ideia sobre o que está envolvido. Veja o contexto nos versículos versículos 12 e 13. Joel 2, 12 e 13. Diz assim: Por isso, enquanto é tempo, diz Jeová, voltem para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento. Rasguem o seu coração e não as suas roupas, e voltem para Jeová, seu Deus, pois ele é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor leal, e reconsiderará a calamidade. Esses versículos, irmãos, mostram a necessidade de nós termos um arrependimento genuíno. Reconhecer a nossa imperfeição, as nossas falhas e confiar no perdão de Jeová. Invocar o nome de Jeová realmente envolve conhecê-lo, confiar nele, obedecer aos seus mandamentos, dar a Jeová o primeiro lugar nas nossas vidas. De fato, servir a Jeová passa a ser a nossa prioridade máxima. Então, como podemos resumir aquilo que nós consideramos hoje nessa palestra? Bem, basta você olhar ao redor, ver as notícias, ver a situação do mundo, para você corretamente concluir, assim como os especialistas, que este mundo está condenado. Porém, nós sabemos, por meio da Bíblia, que é Jeová quem vai interferir nos assuntos humanos para que hajam sobreviventes a este grande dia, grande e atemorizante dia. Nós respondemos a 3 perguntas. Como Deus trará o fim? Destruição seletiva. Ele mostrou no passado o que nós podemos entender que ele fará no futuro. Haverá sobreviventes. Jeová sabe salvar o seu povo. Quando esse fim virá? Não temos a data, mas os sinais mostram que já está mais perto do que a gente imagina. Então, o que você e eu precisamos fazer para sobreviver? Invoque o nome de Jeová.
Tire tempo para ler e meditar na sua palavra, a Bíblia. Faça um esforço sincero de ter a Jeová como seu melhor amigo. Assim como eu, você quer sobreviver ao fim desse sistema de coisas? Então, aplicando o que diz Sofonias 2, 2 e 3, antes que o decreto se cumpra, antes que o dia da ira de Jeová venha sobre nós, busquemos a Jeová, obedeçamos aos seus decretos justos, busquemos a justiça, busquemos a mansidão. Por fazermos isso, podemos ter a certeza da proteção de Jeová quando ele destruir este mundo mau.